Não, sempre me gostou de contar histórias. E quando era pequena escrevia muitas histórias. Depois comecei a desenhar e fazia histórias em quadrinhos, comics. E aí comecei a ter uma relação visual com contar as histórias dos comics. Eu sempre assisti muitos filmes. Então, quando era adolescente, era a época que hacía 100 anos del cine e na TV brasileira estavam passando muitos clássicos do cine e eu percebi que me gostava muito esses filmes antigos e que era fora do comum eu gostar desse tipo de filmes que me tocavam de uma maneira muito forte. Então percebi que gostava muito de cine e que queria ser isso para a vida. E aí vi que existia um curso de cine em São Paulo, que é uma cidade perto de onde nasci, e decidi cursar na Universidade de Cine. Desde niña me encantava viver outras vidas, me poner a imaginar uma outra vida, outra possibilidade de existência. E desde muito chica eu quero ser atriz. Meu padre e minha madre amam películas e teatro e também assistia muitas películas e teatros e sempre escrevia, dirigia, era dramaturga, diretora e atriz principal das peças da família. Pero meu encanto é viver outra vida, ser outra pessoa. Quando eu estava no segundo ano de universidade, me aproximei de uma companhia de teatro que chama Companhia do Latão. Participei de um documentário que registrava o processo de criação do espetáculo dessa companhia. Na época, Helena ainda não atuava na companhia, ainda não era atriz da companhia, pero ela é casada com o diretor e dramaturgo da companhia. Então já lá conheci ela e aí pouco tempo depois eu e Marco Dutra, parceiro, iríamos fazer um exercício de cine que Marco iria dirigir e eu estava produzindo e Marco convidou Helena para atuar no filme. E lá nos conhecemos e mais tarde Helena começou a atuar na companhia e aí ficamos amigas e fizemos outros trabalhos juntos e tem sido assim. Foi de forma mais livre porque não tenho muito conhecimento teórico. Apesar de ter feito universidade de cine, não me interessava muito pela parte teórica da universidade, sempre mais pela parte prática. Então, nunca busquei aplicar a teoria para a forma como escrevo os guiones. Eu entendo que há uma lógica nessa teoria, que é com base na análise de várias narrativas, pode assim identificá-la na estrutura de actos e essas coisas. Eu não sou muito presa a isso, sou mais presa a uma percepção de ritmo da história. Como ele trabalhou trabalhado mais profissionalmente como guionista para outras pessoas, ele teve que estudar um pouco de teoria e
algumas vezes ele me falava coisas de teoria e eu ficava um pouco brava quando ele tentava impor coisas de teoria para o modo de trabalho nosso. Quando ele falava sobre arco de personagem, estrutura de atos, eu ficava meio brava. Mas depois eu fui aceitando um pouco melhor. Mas ele também estudou a teoria, mas também ele escreve de um jeito intuitivo também. Só nós dois, pero quando estávamos entre a primeira e a segunda versão do guion, eu fui à Suíça, ao Festival de Freiburg, Suíça, e tive uma consultoria com um roteirista que me deu conselhos importantes sobre o roteiro, mas foi uma reunião pontual. Na verdade, imediatamente depois não incorporei o que ele disse, mas quando estávamos trabalhando na versão final, algumas coisas que ele disse foram úteis, assim. Por exemplo, houve uma época que eu achava que o filme poderia ter 3 protagonistas, que eu não precisasse escolher um personagem principal e que pudesse ser igualmente sobre a Helena, o Otávio, que é o marido, e a Paula, que é a doméstica. Mas aí a gente foi vendo que era muito difícil de equilibrar isso, que na verdade tinha que ter uma história principal, que era a história da Helena, e que teria que se assumir que ela é a personagem principal, mas sem perder a força desses personagens, mas que eles não poderiam ter tanto tempo de filme quanto ela, né? E foi isso uma das coisas que ele me alertou, que era muito complicado ter um filme com mais de um personagem principal. Eu conhecia Ben, mas mais como espectadora. Sempre eu conheço bem porque me gusta muito esse tipo de gênero, mas nunca não sou uma estudiosa sobre a lógica do gênero, pero me gostava desse tipo de gênero e por isso achei interessante usar eles para contar a história e aplicar ao drama. Já havia feito coisas parecidas nos curtos, porque nos outros curtos que fizemos tem coisas fantásticas também. Não foi muito tempo, né? Um ano, né? Um ano. Desde que me falaram sobre o projeto e me falaram de maneira geral assim do projeto. Demoraram muito para me dar o roteiro. Nesse 1 ano eu recebi o roteiro muito tempo depois desse 1 ano. Então com o roteiro na mão acho que foram meses. Uns 5 meses.